Fala, Devs e Divas! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro workshop. Já te convido de antemão a deixar o seu like em qual plataforma que você está assistindo. E você, está pronto para dar o primeiro passo à sua carreira de programação? O mercado de tecnologia ele está mudando rapidamente, como nunca. E se você quer realmente se destacar, dominar ferramentas de inteligência artificial não é uma opção, é uma necessidade. Eu sou Shirley Rios e atuo no mercado de programação por mais de 14 anos. Sim, um bom tempo. E é uma coisa que eu posso te garantir é que o que trouxe os profissionais de tecnologia até aqui não é o que vai levá-los para o futuro. O mercado da programação que conhecemos não é mais o mesmo. E essa é uma verdade. Sim, você já deve ter notado que as ferramentas de inteligência artificial estão em toda parte. Elas estão criando uma nova geração de programadores que conseguem ir além do código tradicional, que possamos automatizar processos e fazer inovações de verdade. E é exatamente isso que você vai aprender neste evento. Como usar a IA para impulsionar sua carreira, dominar novas habilidades e ser aquele profissional que as empresas estão desesperadas para contratar. Então pense comigo, por que aprender a usar ferramentas de IA? Porque elas fazem com que você se destaque em um mercado saturado. Estamos falando de criar agentes inteligentes que podem conversar com você no WhatsApp ou em outras atividades, automatizar atividades rotineiras de programador, para que você possa usar ferramentas de uma forma estratégica, impulsionando e trazendo mais credibilidade profissional. Fazer o que você faz no dia a dia repetitivo já não se aplica mais nos dias de hoje. Hoje temos que ter um perfil de profissional de alta performance. Isso envolve tanto suas habilidades técnicas e habilidades interpessoais. Utilizando essas ferramentas faz com que você acelere ainda mais esse processo e conquiste mercado e também que a sua carreira se torne mais exponencial onde quer que você queira chegar. E o que antes parecia complicado, agora está no nosso alcance. Você consegue imaginar o impacto disso? A verdade é que o mercado mudou e vai continuar mudando. E quem não acompanhar essa transformação vai ficar para trás. Essa é a realidade. As oportunidades da nova geração estão para quem quer aproveitar. Ferramentas como Cloud Anthropic, entre outros, para front e back, Cursor AI e outras que eu vou citar ao decorrer aqui do nosso evento, que você pode conhecer e aprender a aplicar isso no seu dia a dia. Então, estamos vivendo essa era que a IA está presente em cada canto da programação. E agora eu te pergunto, você quer fazer parte dessa nova geração? Me responda aí nos comentários, no chat. Quero saber se você realmente está disposto a fazer a diferença nesse mercado, se você está entrando, já entrar estrategicamente. E se você já atua na área, aprender a usar isso ao seu favor. Você quer ser programador e liderar projetos inovadores? A falta de consciência é o que impede muitas pessoas de alcançarem informações e oportunidades valiosas. Se você não está consciente das novas possibilidades, você simplesmente não pode aproveitá-las. Mas, ao participar desse evento, tenho certeza que você vai aprender a usar essas ferramentas de forma estratégica, entender como os prompts são eficazes, como dar comandos precisos para que a IA entregue o melhor que ela pode oferecer. Você vai sair daqui sabendo muito mais coisas, vai perguntar de maneira diferente agora e utilizar essas ferramentas da melhor forma possível. E não é só isso. Além de aprender a técnica, você também vai entender como criar diferenciais para cada tipo de mercado, ferramentas para transformar sua carreira e abrir novas oportunidades de negócio aonde quer que você atue na área tech. E além de aprender a técnica, você vai entender como criar diferenciais para o mercado, usar ferramentas para transformar a sua carreira e abrir novas oportunidades de negócio. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Ao longo da minha carreira, eu aprendi uma lição valiosa. Um mentor pode acelerar o seu sucesso de uma forma que você jamais conseguiria sozinho. Ter alguém para guiar, alguém para que conheça os seus atalhos, que já passou pelos desafios e sabe o que realmente funciona, isso muda o jogo. E eu estou aqui para te ajudar a dar esse passo estratégico. Então, se você está pronto para dominar ferramentas de IA, se preparar para o futuro da programação e avançar de forma rápida e inteligente na sua carreira, esse evento é para você. Porque uma coisa eu aprendi,
tudo aquilo que eu não tenho consciência, eu não posso acessar. Então, você já está dando o primeiro passo, o passo à frente. Então, vamos construir juntos um futuro brilhante. E eu espero muito que você aproveite todas as dicas preciosas desse nosso workshop. Bom, eu espero que você já esteja bem animado e animada, porque vai ter muita coisa legal. Vamos aprender muitas ferramentas que você pode utilizar no seu dia a dia a partir de hoje, a partir dessa semana já, colocar tudo em prática. E a primeira coisa que a gente vai entender é como funciona os prompts. E isso mesmo, prompt. O que é, como funciona, porque se você não aprender a conversar com a IA, nada adianta você ter ferramentas boas e não saber utilizar todo o potencial dessa ferramenta da melhor forma. E até o final, para quem ficar, eu vou sortear para quem se inscreveu no link que eu deixei nas redes sociais para o evento. Então, só as pessoas que se inscreveu até sábado, no dia 19, vai concorrer ao livro, que é esse livro aqui até o CEO da Microsoft fala, que é uma leitura essencial para entender nossos tempos exponenciais. E também tem um outro que fala que é fascinante, levanta mais profundo nas questões sobre humanidade e inteligência artificial. Então, eu comecei a ler, eu não tenho ainda muita propriedade para falar, mas eu só digo uma coisa, é excelente. O pouco que eu já consegui absorver desse livro é muito bom. Então, eu vou estar sorteando para quem se inscreveu, e se você ficar até o final da live, é claro, você vai saber aí quem ganhou. Então, bora para a prática. Coloca muito foco agora no que eu vou mostrar para vocês. A aula vai ficar gravada por alguns dias aqui na plataforma, então você pode assistir depois com calma. Não tenta ficar fazendo ao mesmo tempo comigo, só preste mesmo atenção e já pergunte aqui no evento quais são as dúvidas que a minha equipe vai estar respondendo vocês para a gente dar vazão aqui mais rápido para todos os assuntos que a gente precisa trazer ainda hoje. Então, bora para a prática. Bom, então, antes de tudo, vamos precisar entender o que são LLMs, tokens e como funciona também o algoritmo da IA. Porque não adianta também eu explicar aqui para vocês como fazer se você não tem o entendimento de como funciona por trás. Então, vamos entender um pouquinho o que é cada uma dessas coisas e por que é importante você aprender. Ah, Shirley, mas eu estou começando agora, eu não sei nem programar. Para que eu tenho que entender como a IA está funcionando? E é justamente esse workshop é para tanto iniciantes, como eu já disse, como quem já está no mercado, precisa sim dominar a IA, precisa entender como ela funciona para você conseguir trabalhar da melhor forma. E entender como ela funciona, você sabe o porquê você faz o que faz. Não adianta você começar a fazer alguma coisa se você não tem noção nenhuma de por que você faz daquela forma. Às vezes começa até a executar algo, mas não consegue avançar, não consegue ir para frente. E justamente por quê? Porque você não entende o porquê faz o que faz. Então, entender o que faz e da forma que faz total sentido para você ter mais clareza do que você está fazendo e também conseguir aplicar da melhor forma possível, porque você já domina o por trás, né, daquela lógica. Então, um exemplo que eu quero trazer é de quando é uma metáfora, né? Que uma mulher ela vai fazer uma ceia de Natal e aí ela pega o peru e corta as asas do peru. E aí o marido dela veio e fala assim, mas eu não entendo, por que você sempre corta as asas? Você coloca em outra coisa, você usa para outra coisa? Ela, não, eu jogo fora. E ele, mas por que você faz isso? Ela, porque minha mãe me ensinou dessa forma. E aí certa vez ele vai para casa da mãe, da sogra, e aí a sogra faz também um peru e corta as asas. E aí ele lembra e fala, a minha esposa faz o mesmo, por que você ensinou ela a fazer dessa forma? E ela, eu não sei, minha mãe me ensinou dessa forma. E aí ele pega e pergunta para a mãe da sogra, né? Aí ela falou, não, eu corto as asas do peru porque o meu forno é muito estreito. Por isso, eu não consigo fazer o peru inteiro. Então, o comportamento de fazer só porque alguém ensinou daquela forma, sem entender o motivo pelo qual aquela pessoa faz o que faz você fazer o mesmo comportamento e não saber que você está desperdiçando ou deixando de aproveitar algo importante. Então, entenda, tá? Não tenham pressa. Assistam, esse workshop vai ficar gravado, então assistam depois com calma. Tudo que eu estou explicando aqui para vocês, que tem que fazer muito sentido para que vocês aprendam a colocar na prática
da forma que tem que ser. Então, vocês vão entender o porquê a gente tem que falar de uma forma X com a IA e por que faz sentido dessa forma X. Então, vamos lá. O que seria, na verdade, um LLM? Ele é um modelo de linguagem de grande escala, resumindo aqui, traduzindo para vocês do inglês. Então, seria como bibliotecas enormes. Imagine bibliotecas que têm milhões de livros e textos. Quando você pergunta algo para a IA, assim como um bibliotecário, por exemplo, experiente, ele vai saber de tudo, ele vai dominar ponta a ponta aquela biblioteca. Você fica horas tentando localizar algo, ele rapidamente sabe onde está cada coisa. Então, assim como um bibliotecário experiente, você vai até essa vasta coleção, procura o que quer e se relaciona com a pergunta, né, que traz a uma resposta bem estruturada. Então, a IA faz isso por você. Ela não apenas busca informações, mas ela também entende como as palavras se conectam e como formar as frases que fazem sentido. Então, quando a gente fala de LLMs, né, pense nessa forma de biblioteca para fazer sentido para você que está começando a aprender agora um pouco sobre IA. E aí vem outra palavrinha que a gente fala muito, que é tokens. O token, ele é como um labirinto, vamos pensar assim, um mosaico, e cada ladrilho representa uma parte da imagem completa. Então, em termos de texto, cada token pode ser uma palavra ou uma parte de uma palavra. Assim como um artista usa ladrilhos para criar, né, um padrão, a IA usa tokens para montar frases e respostas. Então, assim como o artista usa ladrilhos para criar um padrão, a IA também usa tokens para montar uma frase e resposta. Então, se você quer dizer, eu gosto de maçãs, a IA, ela vai quebrar essas frases em partes, que chamamos de tokens, para entender melhor o que você está querendo dizer para ela. Então, em resumo, um token consiste nessa divisão, nessa quebra de frases, de partes, para que ele consiga entender o que você está querendo dizer. Então, como funciona agora o algoritmo? Já que você entendeu o que é LLMs e token. Então, o algoritmo da IA, ela funciona como uma série de instruções que dizem o modelo da IA como processar aqueles dados, né? Então, quando você faz uma pergunta, por exemplo, ao algoritmo, ele vai receber, que a gente chama, né, tipo, o input, e a IA pega sua pergunta ou o comando que você está dando, e aí depois ele vai fazer a análise dos tokens, né? Que lembra que eu acabei de falar que são aqueles pedaços? Então, ela vai dividir o texto em tokens e entender o significado de cada coisinha que você está passando para ela. E aí ele vai procurar padrões. Com base no que você passou, ela vai procurar padrões no que aprendeu durante o treinamento, né? Porque as IAs treinam também. Assim como quando você está começando a aprender, por exemplo, programação, tudo para você parece ser muito complexo, palavras, termos, forma de escrever, aquele medo com uma tela preta, né, com os comandos coloridos, tudo em inglês. Então, a princípio, você vai ficar o quê? Uou, calma, não estou entendendo nada. E aí você, aos poucos, todo dia, você vai treinando a sua mente, treinando a sua visão, treinando o seu cérebro para conseguir identificar o que cada coisa faz, como funciona. E isso a IA faz da mesma forma. Então, tudo que a IA faz é um comportamento baseado no nosso, como pensamos, como agimos. Então, a gente tem padrões, e esses padrões se repetem também com a IA. Então, ela procura esses padrões né, e conexões entre os tokens para trazer e gerar a resposta. Então, por fim, ela vai montar uma resposta usando os padrões que encontrou, reunindo os tokens de maneira que faça sentido e que consiga te trazer um retorno, um resultado palpável. Então, você sabe agora o que é tokens, LLMs e como funciona o algoritmo. Agora vamos para a parte mais importante desse vídeo, dessa aula, que é os prompts. Eu não posso começar a parte prática, porque tudo parece maravilhoso, se você não entende como criar um bom prompt. Então, vamos entender primeiro o que seria um prompt, né? O prompt, ele é uma
uma solicitação ou instrução que você fornece ao modelo de linguagem, como ChatGPT, para gerar uma resposta que você deseja. Então, basicamente, o que você diz ou escreve para o sistema, ele usa esse input para entender o que você está buscando. Então, um bom prompt, ele é claro, ele é bem específico e faz com que ajuda o modelo a produzir respostas mais relevantes e úteis para você. Então, por exemplo, em vez de você perguntar me fale sobre programação. Um prompt mais eficaz poderia ser: quais são as melhores práticas para um programador iniciante? Isso orienta o modelo a fornecer informações assim mais específicas e direcionadas, né? É o mesmo que você chegar no mercado e pedir: eu quero 1 quilo de carne. O açougueiro vai olhar para você: tá, qual carne? Você quer 1 quilo de qual carne? Você não especificou. Então, riqueza de detalhes traz um prompt mais, como se diz, específico e direcionado, fazendo com que você tenha uma resposta mais específica e direcionada. Então, usar prompts é dar instruções claras. A um chefe, por exemplo, você pede um prato específico. Se você quer dizer ao chefe: faça algo gostoso, pode receber qualquer coisa. Mas se você dizer: eu quero uma pizza com muito requeijão, sei lá, com muito queijo, manjericão derretido, sei lá o quê. Manjericão derretido, queijo derretido, né? Manjericão. Então, o chefe, ele vai ter uma ideia exata do que você quer. E isso se aplica à IA também. Então, seja bem específico. Mas não adianta também encher de blá, 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 se não faz tanto sentido. Só vai trazer complexidade. Então, tem gente que não sabe usar o prompt, né? Só faz essas perguntas muito genéricas. E tem outras que já colocam muita blá 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 que não tem necessidade, insumo, e aí não vai ter uma resposta também tão certeira, né? Ou até mesmo isso pode prejudicar. Por exemplo, se você é programador, está pedindo para ajudar numa solução X, o prompt, e você escreve vários detalhes que tem alguns que nem é essencial ou importante, ou não precisava colocar, e ele pode trazer uma solução baseada nesses detalhes que não precisava, que não vai ser uma solução certa. E aí você vai ficar ou brigando com ele para até chegar numa solução, ou você vai aplicar aquela solução achando que é aquela solução, mas não é, de fato, a melhor ou a solução exata que você precisava. E isso acontece muito. Então, vamos aprender agora como fazer da forma correta. De criar qualquer comando, entenda que a estrutura padrão para criar os modelos de prompt é ter os melhores resultados. Então, quando você começar a ter melhores resultados, significa que você está tendo um bom prompt, né? Então, temos uma forma resumida que muitos usam, e eu vou dar 2 exemplos bastante testados por engenheiros de prompt. Se você não sabe o que é engenheiro de prompt, eu te convido já a pesquisar. Tem profissões se formando só com engenheiros de prompt, para que consiga ter uma exatidão, né, de velocidade de entrega de tudo, né? Porque quando você consegue já entender e dominar prompts, você consegue executar coisas muito mais rápidas. Você não fica na tentativa e erro até chegar no que você quer. Você tem uma assertividade, aceleração, uma entrega muito mais rápida e eficaz. Então, sim, tem muitos engenheiros de prompt e eu estudei bastante sobre engenharia de prompt. Estou estudando, na verdade, também, para me aperfeiçoar cada vez mais e entender as melhores formas, táticas e maneiras que a gente pode falar com as IAs e saber tirar o melhor que ela tem pra gente. Então, o primeiro que eu vou dar o exemplo aqui é o resumido. Ele funciona muito para coisas pequenas que você queira fazer no dia a dia, que não precisa ser tão específico e detalhista, e aí você pode pegar por esse padrão aqui. O P seria de personalidade, então ele vai se referir à identidade que o chat deve assumir. Então, durante uma conversa, se você é programador, você já especifica que você é um programador. Então, pode ser um programador, um gerente, um UX, engenheiro de software, um arquiteto, qualquer coisa. Então, essa personalidade vai influenciar tanto no ponto de vista, quanto nas habilidades que o chat deve adotar ao responder você. E aí vem o R, que é roteiro. Então, diz a sequência lógica que o chat deve seguir para construir aquela resposta, né? Então, isso pode incluir uma estrutura com introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, os passos específicos que devem ser
ali colocados para atingir o objetivo desejado seria dessa ordem. E aí a gente vem com o O, que é de objetivo. E ele vai se referir ao resultado ideal que você pode alcançar. Por exemplo, se você quer criar uma solução arquitetônica para um novo projeto, então você vai colocar o objetivo ali para que ele entenda o que você está esperando. E o P, que é de panorama. Então você vai fornecer exemplos ou contextos que o chat pode utilizar para enriquecer essa resposta e incluir referências, pode incluir informações, tudo que você puder incluir, para que ajude a direcionar a resposta de forma mais assertiva, você pode incluir. E por último, a gente vai ter o T, que é o tom. Então, o tom, ele vai definir o estilo, emoção ou abordagem da resposta. Então, se você é um gerente, quer passar uma resposta assim, né, com um nível de formalidade, você coloca o tom. O tom seria mais formal. O tom informal, casual, emotivo. Então, mais intelectual, extrovertido e assim, o céu é o limite. Então, o tom é só para que ele traga a resposta escrita de uma forma que você gostaria de repassar isso. Então, isso é o prompt mais resumido que a gente pode fazer no dia a dia, lembrar das letrinhas do prompt e aí você consegue lembrar dessa ordem. O modelo mais profissional, podemos dizer assim, esse primeiro que eu falei para vocês do prompt, ele é o básico que a maioria das pessoas até dá uma pesquisada na internet e vai achar. Agora, quando você começa a ver sobre engenharia de prompt, esse é o mais completo e principalmente para quando você quer para um fim mais técnico, tá? Então, é fundamental não apenas conhecer quais são os componentes, que são 6. Então, a gente vai, diferente do prompt resumido, que eu ensinei anteriormente, vai ter muitas pessoas que usam. Mas esse prompt aqui, ele é mais assertivo, ele tem uma assertividade maior e mais profunda que você espera. Então, vamos lá. Ele consiste em tarefa, contexto, exemplares, persona, formato e tom. Alguns eu já citei no prompt resumido. E vocês visualizam que ele também existe nesse, porque esse é o mais completo. Então, para entender, há uma ordem de importância entre esses componentes. Para mostrar o que eu quero dizer, vamos usar um exemplo simples. Bom, eu estou aqui no ChatGPT e eu nem coloquei logado nem nada, só para vocês não pensar que está interferindo em alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, que sou iniciante na área da programação. E sou iniciante na área da programação, quero aprender tudo sobre isso em 3 meses. Eu tô fazendo aqui um exemplo que a maioria das pessoas fazem, né? Só coloca uma frase resumida do que tá querendo, sem muitos detalhes, e aí você pede para ele te dar uma resposta. Beleza, ele, mesmo assim, ainda chega a ser inteligente porque ele vai buscar alguns recursos que você não colocou. Então, ele vai entender, tá, você quer ser um programador, aí você tem que estudar os fundamentos, estrutura de dados e algoritmos, projetos, fazer projetos e praticar. E os adicionais seria participar de comunidade, ter consistência, recursos, de cursos online, etc. Ele trouxe aquilo que você entregou para ele. Então, se você esperava algo a mais, sei lá, uma coisa mais completa, eu não sei nem por onde começar, ele me deu algo bem superficial. Isso não vai me ajudar em 3 meses. Não vai. Então, quando a gente começa a usar o prompt resumido, que foi o que eu passei antes para vocês, então eu vou colocar, sou programador, que aí o prompt resumido, a personalidade, que é o P, o roteiro, que é o R, o O, que é o objetivo, e o panorama, que é o tom. Então, deixa eu copiar esse cara. Seriam esses 4 aqui. Então, personalidade. Sou programador iniciante. Roteiro. Quero aprender a programar. Objetivo. Em 3 meses. Panorama. Virar programador. E o tom, a gente não... Necessariamente você não precisa ter um tom, né? Mas se você quiser colocar, você coloca. Senão, você pode colocar informal mesmo. Ou não colocar nada, que também atende. Aqui eu tô sendo mais detalhista com o prompt.
Porque aqui, de fato, a gente tá usando um prompt, né? Não tá só digitando. Então, ó, ele colocou a mesma coisa do de cima, basicamente. Colocou... aqui, a diferença que ele deu um do outro, ó, ele colocou fundamentos, estrutura, projetos e prática. Ele colocou o projeto de especialização, o foco aqui, para você escolher, né? Então, ele deu um gatilho a mais. Como é um prompt mais técnico, por quê? Porque é técnico, porque envolve abordagem de conhecimento, profundidade de estudos, situação no qual você está dando também um prazo de meses para estudar, e é claro que você não vai virar programador em 3 meses, né? Só estou brincando aqui, mas o que ele conseguiria me colocar de insumos para eu estudar em 3 meses, para que eu comece a desbravar aí mais e me sentir de fato um programador iniciante. Então, ver que ele deu algo a mais, colocou plataformas que eu posso estudar e praticar, mas ainda assim ficou bem raso. Por quê? Porque eu estou pedindo algo mais profundo, algo mais completo. Se fosse só uma pesquisa do dia a dia, de alguma coisinha ou outra, esse prompt também serviria. Então, voltando aqui. Então, esse outro prompt que é mais completo, que consiste na tarefa, no contexto, nos exemplares, na persona e no formato e no tom, que, como eu já disse, o tom não é tão essencial. Se você não quiser colocar, não coloca, mas esses antes dele tem que ter. Ele vai te trazer uma primeira parte, que é a parte do contexto, ela vai trazer mais exatidão e mais consistência para a resposta que você está esperando. Então, a razão pelo qual a tarefa está em uma posição mais alta na hierarquia é que, se apenas inserirmos a tarefa sem o contexto, ainda não haverá nenhum tipo de saída positiva significativa. Mas se apenas dermos um contexto, digamos assim, para o ChatGPT, por exemplo, ele realmente sabe mais ou menos direcionar o que está acontecendo. Em outras palavras, é obrigatório ter uma tarefa no seu prompt. Por quê? Porque se eu não colocar, como eu não coloquei aqui a tarefa, ele vai trazer essas abordagens muito rasas, né? Então, os contextos e exemplares relevantes é bom ter e colocar também uma persona, que seria o programador, o formato, e tudo isso vai agregar. Então, quando a gente pensar em escrever um prompt, temos que pensar em escrever essa lista mental. Essa fórmula ela vai servir como um lembrete constante para incluir informações relevantes para o seu prompt. Então, como você pode ver aqui, vamos fazer o prompt um pouco mais detalhado. Então, você não precisa ter necessariamente os 6 componentes em cada prompt para obter esse ótimo resultado que você espera. Mas você precisa ter o contexto, que isso é tipo o core do seu prompt, beleza? Então, vamos analisar um bloco de construção de exemplos mais específicos para a gente entender. Porque a regra geral sempre começa a frase com a tarefa ou com o verbo de ação, tipo gerar, dar, escrever, analisar, etc. Porque isso articula claramente qual é o objetivo final. Então, no caso aqui, a gente vai colocar a tarefa, começar pela tarefa. Eu vou colocar aqui as 6 abordagens, que são tarefa, contexto, exemplares, persona, formato e tom. Então, a tarefa vai ser: crie um plano de estudos para um programador que está aprendendo agora programação. O contexto e o tema eu já coloquei. Então, o exemplo seria programação .NET focado em back-end com um período de tempo de estudos 1 hora por dia da semana. A persona, pessoa iniciante, 0 conhecimento em programação. Um formato, lista de conteúdos para estudar. E o tom, a gente não necessariamente precisa ter. Ela fez um plano de estudo de 12 semanas, focado em back-end,
E aí, colocou na primeira semana, o seu objetivo é compreender o ambiente .NET, a linguagem C#. O segundo é o controle de funções. Terceiro, estrutura de dados, programação orientada a objeto, introdução a ASP.NET, controllers e rotas, trabalhando com views, com banco de dados e Entity Framework, fazendo um CRUD, API RESTful, autenticação, um projeto final e as dicas adicionais, né, que ele coloca aqui para você aprender. Viu como eu demorei um pouquinho mais de tempo para elaborar o contexto do que eu queria para IA, mas em uma resposta ela me trouxe tudo o que eu queria, praticamente. Uma das coisas que a gente pode melhorar nesse prompt aqui também é o contexto. Vocês viram que o contexto, eu deixei ele muito similar ali à minha descrição, né, do que eu queria como inicial ali como programador. Então, a ação foi criar e o contexto ficou como aprender programação. Só que a gente pode observar que o componente contexto, ele é mais difícil de acertar, pois, tecnicamente, há uma quantidade infinita de informações que eu posso fornecer sobre o mesmo contexto. E eu descobri que, para fazer para mim mesmo essas tarefas, essas perguntinhas, é super útil para chegar nas informações mais exatas ali que eu preciso para ter um bom prompt. Então, primeiro, eu posso fazer o quê? Perguntar para mim mesma, né? Qual é o problema? Então, vamos supor aqui, eu vou colocar... Então, eu posso colocar... o primeiro seria, né? Qual é o problema? Eu quero que crie um plano de estudos detalhado. O problema seria a iniciante na área de programação. E aí, depois eu posso perguntar o segundo, como aconteceu? Né? Qual é o problema? Como aconteceu? Iniciante na área de programação, esse é o problema. Não, desculpa. Cria um plano de estudo detalhado para um iniciante na área de programação. Beleza. Agora o meu contexto. Aí seria, qual o problema? Aprender a programar. Qual seria o que aconteceu? Por que eu quero aprender a programar? Né? Do nada vou aprender a programar. Ganhar conhecimento para migrar de área, vamos supor. E o terceiro seria como resolver isso? Seria entrando para a área de programação. Então, aprender a programar, ganhar conhecimento para migrar de área e ter minha liberdade geográfica ou financeira com a área tech. Então, o contexto, tá vendo que ele é um pouco mais chatinho. Mas quanto mais a gente conseguir trazer para perto da IA o entendimento do que a gente está pedindo, vai fazer mais sentido e vai ficar bem melhor. Então, vamos lá. Sou um profissional iniciante na programação, .NET, nos próximos 3 meses quero aprender a programar. Não é tão suficiente, né? Então, quando eu trouxe agora esse detalhamento, que eu quero um plano de estudo detalhado, sou iniciante na programação, quero ganhar conhecimento para migrar de área, aí agora a gente pode terminar de preencher os outros requisitos aqui, que seria em 3 meses conseguir ter uma bagagem boa para avançar nos meus estudos e ver que sou capaz. Aí colocou os objetivos gerais, que eu achei legal. Ó. Aprender fundamentos, compreender e criar aplicação, né? Para você consolidar o que você está aprendendo. E aí ele já me deu, no dia 1, 2, 3, tipo, ele já me detalhou o que eu quero de cada dia. Aí colocou basicamente o que ele colocou lá em cima, né? De que se estudaria por semana. Detalhou por mês também, muito bacana. E no final você teria aqui um aprendizado bem enxuto. É claro que 1 hora por dia, tipo, ele colocou aqui, ó. Vamos pegar lá pro início. 1 hora por dia, ele aprendeu o que é .NET, estrutura e componentes. Ok, um dia você consegue estudar isso aí. Agora, dependendo do conteúdo, se for só 1 hora por dia, não vai dar. Então, assim, ele detalhou que você pode estudar por dia, mas necessariamente em 1 hora, aí não... Dependendo do conteúdo, você não vai conseguir estudar em 1 hora. Você vai ter que estudar em mais tempo ou em mais dias.
Mas, de qualquer forma, você já tem um caminho, você já tem uma rota, já tem um detalhamento de informação que você nem sabia o que tinha que estudar, agora você já sabe que você tem que estudar. E aí, baseado nisso aqui, aí já melhorei mais meu prompt, eu posso pegar isso aqui e pedir para ele trazer recursos de onde estudar, links, etc., que aí vai detalhar ainda mais riquezas de detalhes do que eu estou pedindo, do que eu estou buscando. Então, assim, você não vai restringir, porque as possibilidades são infinitas, né, do que você pode atuar com prompts. E usar também a estrutura START, que é situação, tarefa, ação e resultados. Ao invés de você só jogar aqui, você pode pedir também, tipo, ó, vou colocar aqui, com base na última pergunta, crie um novo prompt que você conseguiria ter melhor compreensão e que eu tenha uma boa resposta. O que eu tô fazendo aqui? Esse momento, eu tô criando um prompt literalmente pela IA. Eu estou pedindo para a IA me listar como eu posso perguntar da melhor forma. Às vezes a gente fica quebrando a cabeça para entender como ela funciona, mas por que não perguntar para ela como de fato ela funciona? Esse é o principal segredo. Então aqui ele me listou: estou começando zero na programação e quero migrar para a área tech focada no desenvolvimento de software back-end. Quero criar planos de estudos detalhados para me dedicar 1 hora por dia durante a semana, ao longo de 3 meses. O objetivo é adquirir conhecimento suficiente para desenvolver aplicações e ter uma base sólida que me permite avançar nos estudos e perceber que sou capaz. Poderia sugerir cronograma semanal com tópicos a serem estudados, práticas recomendadas e recursos. Para cada semana, além disso, gostaria de incluir um projeto prático no final para consolidar o aprendizado. Olha que prompt ótimo, né? Tipo assim, e aí você pode ir sempre perguntando, melhorando, e é claro, toda pergunta que você fizer, você vai mudar o contexto, e você sempre pode pedir para que ela gere para você o prompt que fique melhor, compreensão e que tenha uma abordagem melhor de resultado. Agora tá, entenderam o que é prompt, LLMs, tokens? Para que estudar tanto sobre fazer bons prompts? Justamente para ter perguntas e respostas mais assertivas. Esse software aqui chamado Wizard, se eu não me engano, é assim que fala. E ele, basicamente, todas as IAs que a gente usa, ChatGPT, essa daqui, que é de mais para design, todas elas você vai interagir com prompts. E quanto mais assertivo você for, melhor ele vai te trazer resultados. Então vamos pegar agora uma abordagem um pouco diferente. Em vez de pedir só em comandos de texto, a gente vai pegar para vocês entenderem como ela executaria em questões de planos de execução mesmo. Então, vamos pegar aqui como seria um prompt mais completo, para que a gente consiga fazer com que ele use a melhor capacidade dele, para a gente não ficar toda hora reescrevendo e pedindo alguma instrução aqui para ele fazer. Então, crie um aplicativo de agendamento de dentista, para agendar, para que os usuários agendem de forma pelo app. Então, eu pedi para ele criar um de dentista para que os usuários agendem pelo app. Tenha a parte de cadastro de usuários, a parte de cadastro de profissionais, a parte de agendamentos, a parte de excluir agendamentos e a parte de sinalizar que aconteceu o atendimento.
Quero nas cores preto e roxo. Use layout mais moderno e de fácil usabilidade. E aí ele me dá a opção de fazer exatamente o que eu escrevi, né? Ou posso deixar pela criatividade. Vamos pela criatividade. Aqui que tem um calendáriozinho. Yes. E olha só o que ele criou. Aí é claro que essas coisas aqui, tipo acentuação, caractere especial, às vezes ele dá pane mesmo. Mas de resto, o layout tá todo aqui da forma ali que eu pedi para ele. É uma plataforma, essa Wizard, que você pode explorar bastante, principalmente quem não entende muito sobre design, que está começando, entender como funcionam os componentes, você pode importar para o Figma, tem várias usabilidades que nas aulas eu explico com mais profundidade aqui, não temos tempo para isso, mas paga você consegue explorar mais, mas gratuita você já consegue entender e conseguir construir alguma coisa ou outra. Para usar esse layout, programar esse layout para que de fato ele vire um programinha, um app, aí você tem que ter esses conhecimentos, né, consolidados de programação, e a IA vai te ajudar. Então a IA traz essa velocidade de execução para nós programadores. Então, se você está entrando agora no mercado, o ideal é você ter os princípios de programação, lógica de programação consolidados, e use a IA apenas para trazer velocidade nos seus estudos. Em vez de você ficar lendo uma documentação inteira, um livro inteiro, você tenta extrair o máximo do que é essencial você ter de conhecimento para executar algo. E consolidar esses estudos no longo, né, dos dias, colocando em prática, criando soluções. Então, assim, não há nada de errado você estudar com a ajuda da IA, mas há tudo de errado se você querer entrar na programação pedindo para que ela faça tudo por você. Porque em algum momento, se você precisar de autonomia para olhar uma tela, por exemplo, para localizar um bug e você não conseguir, você se travar, é justamente porque você não consegue ter uma capacidade de técnica, porque você não tem, na verdade, para extrair isso da IA. Então, não adianta ter uma ferramenta boa em mãos que não tem conhecimento suficiente para saber usá-la. Se você já é da área, explore. Se você não é da área e está entrando na área, tenha ela como se fosse o seu melhor amiguinho ali para você conseguir estudar com mais velocidade e ter uma entrada de mercado. E é muito importante também colocar isso no currículo e ter específico que você busca conhecimentos a respeito, porque muitas empresas querem, sim, que programadores estejam mais cientes de como utilizar essas ferramentas, de como explorar mais o potencial de cada ferramenta. Vamos ver uma outra que ela é bem específica para a galera que trabalha mais focada ali, que é o Perplexity AI. Bom, a gente também tem esse Perplexity AI, que ele é muito mais focado para quem é da área de negócios, ou se você é um dev e também está começando a introduzir mais seus conhecimentos para a área de negócios. Ele é bem legal porque ele é um pouco mais analítico e detalhista, não no sentido técnico, mas no sentido mais de negócios. Então, é diferente de eu pegar um prompt ali do ChatGPT e pedir para ele criar aqui o meu plano de estudo, ele não vai ser tão detalhista porque ele não é tão técnico. Ele é mais de negócios mesmo, né? Então, o Perplexity AI, ele vai dar detalhes, né? Tipo aqui de vídeos que você pode assistir, que fala sobre o que você está perguntando, mas você vê que ele te deu uma forma aqui mais de negócios, ele não deu muito de técnica de como você estuda por dia, que nem o ChatGPT detalhou, mas ele traz um resumo de outras possíveis perguntas ou correlacionadas ao que você está buscando, que aí ele vai te dar aqui, lugares que você pode procurar também mais conteúdo sobre o que você está pesquisando. Então, ele é um pouco mais, como se diz, abrangente nesse sentido de detalhes de riquezas sobre a mesma pergunta que você faz numa IA. Então, eu gosto também de utilizar para ver outros recursos ou perguntas correlacionadas ou vídeos que ele me entrega aqui ou sites que eu posso ter, né, sobre o mesmo assunto, o mesmo tema. Então, o Perplexity AI eu acho muito legal para quem gosta aí de ter várias visões da mesma questão de perguntas e respostas. E vocês podem brincar com eles
Também tem aqui as ETFs de investimento, para a galera que gosta mais sobre entendimento aí de como investir, etc. Enfim, o céu é o limite. Tem várias IAs que a gente pode ir e explorar. E por último, tem a Changly AI, que é essa daqui, que ela é muito boa para você analisar LinkedIn, currículo, formas de e-mail. Ela tem outras IAs, outros modelos aqui disponível também. E aí, você vem bem aqui em Tasks. Aí você vai ter aqui, ó, para você fazer o seu LinkedIn de portfólio, para você procurar jobs, né? Tem para criação de conteúdo, que é influencer, posts para trabalho. Você vai ter também de entrevistas, e-mails, como você montar o seu CV. Enfim, tem várias abordagens que, com esse detalhamento que eu ensinei vocês de prompt, e aí você pode começar a aplicar aqui da forma mais detalhada possível para que ele possa criar para você ótimos currículos, análise de várias outras coisas. Tem como você também aprender. Ele tem vários code check, enfim, tem muita coisa para você explorar, e eu vou deixar esses links aqui abaixo do vídeo para vocês também terem acesso a essas IAs. Tem de finanças, ele tem várias coisas bem interessantes dentro dele, na versão gratuita, tá? Você também não precisa para a versão paga, mas tem como explorar bastante essas IAs. Então, se você aprendeu hoje sobre prompts, já é o primeiro passo para você conseguir atuar com ela no seu dia a dia. No nosso vídeo de amanhã, na nossa aula 2, a gente vai colocar uma parte prática agora com código-fonte. Como usar a IA, né, no dia a dia de um programador, tanto iniciante como quem já está há mais tempo no mercado, de uma forma que seja mais assertiva e que consiga explorar detalhes por detalhes ali do que é preciso para ter um bom código, análise mais crítica e soluções mais eficazes. É isso. Vamos sortear o livro aqui, Singularidade, para os inscritos, e eu vou informar lá no Instagram para vocês quem foi o sortudo ou a sortuda que ganhou. Então, se você se inscreveu no workshop pelo o link que eu deixei lá no meu Instagram, você vai concorrer ao livro e eu te aciono por e-mail e por telefone, beleza? Eu vou sortear e deixo lá no Instagram o sortudo ou a sortuda que ganhou. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu te vejo amanhã na aula às 20 horas. Aula prática com código-fonte e tudo. Vamos executar como funciona um dia a dia de um programador usando IA do lado programador mesmo. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like aqui, falando, né, dar um feedback para mim que você gostou da aula. E amanhã nos vemos no mesmo horário com a aula prática. Até lá!